Então, vamos considerar o seguinte. Uai, Jesus. Tá. Vamos considerar o seguinte, tá bom? A gente vai ter a seguinte tabela. Misericórdia. Eu tenho aqui valores para x e para f de x. Menos 1, 0, 1, 2. Menos 1, 0, 1 e 2. E os respectivos valores são menos 3, 0, 3 e 6. Pergunta. Determine a lei de formação da função. F de x é x multiplicado por 3? F de x é igual a x multiplicado por 3. Mas eu quero que o restante pense um pouquinho sobre essa afirmação e me digam se concordam ou discordam e por quê. Ícaro bateu o olho, viu como as variáveis se comportavam uma em relação à outra e disse logo direto: sempre que x variar, a f de x vai triplicar esse valor. Isso é coerente? Ícaro não. Restante. Restante da turma respondam pra Sim. Porque, se eu não me engano, o que fica entre parênteses é o independente. E o outro é o dependente, que vai variar o que está dentro do parênteses. Exatamente. Essas duas variáveis estão relacionadas conforme x varia. A f varia em função da x. E de que forma isso acontece? Por exemplo, quando x está no menos 1, a f de x está no triplo desse valor, ou seja, está lá no menos 3. Quando o nosso x vale 0, o nosso f de x também cai no triplo desse valor, que é o próprio 0. Quando x está no 1, a nossa f de x também vai cair no triplo desse valor, vai ser lá no 3. E assim sucessivamente. Então, parabéns, muito bem, é exatamente isso. Enxergar a lei de formação é perceber como é que essas variáveis estão se comportando uma em relação à outra. Ou melhor, analisar de que forma a variável dependente se comporta com relação à variável independente. Tudo bem? Então, sim, essa é a lei de formação. Letra B. Qual o valor de f de x quando x vale menos 3 meios? E aí? Quanto vale f de x quando o nosso x vale menos 3 meios? Não lembro como é que faz isso. Se a gente quer saber valor da função, o que é que a gente precisa fazer? Como é que a gente faz para calcular o valor de uma função? Lembra lá, quando a gente estava falando de função perímetro ou função área, e eu queria saber o valor do perímetro do quadrado quando eu dava o valor do lado específico. Como é que a gente fazia? Como é que a gente fazia o cálculo para descobrir o valor do perímetro? Era tipo assim, se um lado valia 10, o quadrado tem 4 lados, então embaixo era 40 do 10. Isso porque eu fazia o quê? Eu substituía o valor do lado na lei de formação, certo? Isso é valor da função.
É a gente substituir na lei de formação o valor da variável que a gente quer. Nesse caso, a lei de formação é f de x é igual a 3 vezes x. Se eu dou valor menos 3 sobre 2 para a variável x, quanto vale então f de x? Tem que multiplicar os 3 meios por 3. É só substituir esse menos 3 meios na lei de formação. Então vai ficar exatamente como o Ícaro falou. A gente sabe, ó, que f de x é igual a 3 vezes x. Dessa forma, o valor da função quando x vale menos 3 sobre 2 é igual a 3 vezes, abre parênteses, menos 3 sobre 2. Por que é que eu abri parênteses mesmo? Porque o meu x é um número negativo, certo? Então, eu tenho 3 positivo multiplicando menos 3 sobre 2. Quanto é que dá isso? Ícaro botou ali 9 sextos no chat. Quanto? Ele botou 9 sextos no chat ali, ó. Tem certeza? Não Eu muito. tenho o produto de um número inteiro por um número fracionário. Como é que fica isso? Restante da turma. Não tenho a mínima ideia. A gente está fazendo a multiplicação de um número inteiro por um número fracionário, gente. É só produto. Por exemplo, se eu estivesse fazendo 2 vezes 5 sobre 7, como é que a gente ia proceder nesse produto aí? 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1, certo? Vezes o próprio 5 sétimos. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Ó, gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão estudando conteúdo? Sim, sempre que eu tenho tempo, Sim, eu isso é tento. porque eu tinha me confundido com a operação. Que é a multiplicação. Em relação à operação entre números fracionários, gente, isso é muito importante. Isso é uma coisa que vocês viram no ano passado. Operação entre números fracionários é muito, muito, muito importante. Pelo amor de Jesus Cristo, vocês precisam revisar isso. Seu áudio, sua voz está muito no fundo, eu não estou conseguindo entender. Uma dúvida. Diga. Como assim? Como a senhora consegue entender matemática? Tanta coisa matemática. É um sobre o outro, entendeu? Mas é tanta coisa. Como é que a senhora consegue entender tudo? É explicar mil vezes. No início eu não gostava. No início era uma das matérias que eu mais odiava. Só que, por exemplo, no ensino médio, eu tive um professor muito bom. E que ele explicava o conteúdo de uma forma muito clara. Então eu aprendi a gostar. Ah, entendi. Como a senhora faz pra conseguir entender? É porque É a eu tenho uma. matemática para mim.
eu desenvolvi uma aptidão muito boa em matemática. Então, isso daqui é básico do básico do básico de verdade. Quando a gente trabalha em áreas mais voltadas à matemática, isso daqui é o mínimo que a gente precisa saber. É natural como beber água. Mas eu entendo que isso seja difícil porque é um dos primeiros contatos de vocês. Mas isso daqui, gente, precisa realmente estar fresco. Soma, operação entre números fracionários, vocês precisam dominar. Vocês precisam revisar isso. Isso não é conteúdo de nono ano. A gente tem o produto agora de um número... Isso daqui, ó, era o produto entre um número inteiro, que é o 2, por um número fracionário, que é 5/7. Eu transformei 2 na forma de fração. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, certo? Se eu quero fazer 2 vezes 5/7, isso então é a mesma coisa que 2 sobre 1 vezes 5/7. Como eu tenho agora o produto entre duas frações, eu preciso tirar meu MC? Eu preciso tirar uma MC para fazer o produto entre duas frações? Não, eu quero falar o O produto é a única operação que me permite agir direto sem precisar calcular MMC. Então, o produto entre duas frações, como é que a gente faz? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 5 dá 10. Lá embaixo, 1 vezes 7 dá 7. Então, 2 vezes 5/7 dá quanto? 10/7. Quando a gente olha para esse resultado final aqui, a gente percebe que bastava fazer o que entre esses números? Multiplicar o 2 pelo 5, certo? Certo. Pensando dessa forma, como é que vai sair o produto entre esses dois números aqui? Vai ser na hora 3 vezes 3. Vezes 3, 3 negativo. 3 negativo, o que mais? E 1 vezes 2 negativo. 1 vezes 2 negativo, tem certeza? Esse menos que tá aqui, ó, ele significa que a fração inteira é negativa. Não que tanto numerador quanto denominador são negativos. Isso não. Por quê? Se numa fração a gente tem numerador e denominador negativos, negativo dividido por negativo dá o quê? Positivo? Dá positivo. Então ia fazer sentido ter um sinal de negativo na frente? Não. Não. O ponto de baixo é positivo. Então o de baixo a gente deixa positivo. Então dá quanto o resultado desse produto? 9,5? Menos 9 Menos 9,5. Então isso é menos 9 meios. Pergunta: quanto seria o valor da função se na verdade o meu x valesse quanto valeria a minha função se o meu x valesse 9,27?
menos 9,27 avos. Como é que a gente vai fazer essa conta? No caso seria menos, menos 9,27 avos vezes Vezes quanto? 3 sobre 2. Quer dizer, 2 sobre 3. Quando a gente fez essa questão aqui, quando a gente fez o item B, a gente multiplicou quem por quem e por quê? Nessa questão de cima, na letra B, a gente multiplicou menos 3 meios por 3, por quê? Porque foi o valor que apareceu. Que valor que apareceu? Ali, menos 3. Valor da função. Meu Deus. Quando Minha a pergunta função é... varia. Minha pergunta é, eu multipliquei menos 3 sobre 2 por 3. Por quê? Porque é o valor da função. Porque é como está Primeiro valor. escrito a lei de formação da função. Ela diz que não importa quem seja x, a f de x vai ser sempre o triplo, ou seja, 3 vezes esse valor. Então, no item B, se eu queria saber o valor da função quando x era menos 3 sobre 2, a f de x tem que valer o quê? Tem que valer o triplo desse valor, certo? Certo. Então, agora, na letra C, eu estou pedindo o valor da f de x, mas agora, f de x é igual a quanto quando x vale menos 9,27 avos? Como é que a Menos gente... 9,27 avos multiplicado por 3. Exatamente. Eu tenho que substituir x na lei de formação. A lei de formação diz, pegue x e triplique. Ou seja, pegue x, multiplique por 3. Então, a função f de menos 9 sobre 27, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que triplicar esse valor. E aí, agora dá quanto isso daí? Oi, Tailana. 27. Só que eu não sei. Não entendi. Tô dizendo que quero no chat. 27, 27. 27 sobre 20. Sim, Menos 27. certo. E o que é que você me diz a respeito disso? O que é que você me diz a respeito desse produto, dessa conta? Acho que é esse mesmo. Por quê? Ele vai botar. Ô, nega, põe seu microfone um pouco perto da sua boca, porque eu não tô ouvindo quase nada do que você tá falando. Tiver esse resultado. Eu não entendi nada. Pra você não ficar não. Não, eu não ouvi o que você falou. Ah, eu disse que o que eu acho Sim. vai pegar o 3 pra multiplicar sobre como a senhora falou. E vai dar esse resultado aqui. Eu tenho que basicamente pegar o 3, multiplicar por menos 9 e dividir pelo 27. Então, como é que vai ficar isso? 3 vezes menos 9 dá quanto? Dá 27. E o denominador é o próprio 27. Mas quanto é que vale 27 dividido por 27? Então, o resultado final dá quanto? Menos 27 sobre 1. A gente dividiu 27 por 27. Só. Menos 1. Só. Menos 1. Quando o nosso x vale menos 9 sobre 27,
A nossa f de x, o valor da função é menos 1. Certo? Certo. Até agora, Certo. o que é que eu tenho feito? Eu tenho dado o valor de x e eu peço o valor da função. Mas pode acontecer de vir a situação inversa. Como assim? Pode acontecer de eu dar a você o valor da função e pedir, então, quem é a variável x relacionada a esse valor. Então, por exemplo, na letra D, se eu dissesse a vocês, por exemplo, que a f de x vale 108, o valor da função é 108. Minha pergunta é, quanto vale a incógnita x, então? E agora, como é que a gente faz? Como é que vocês acham que a gente resolve isso? Divide o 108 por 3. Eu divido 108 por 3. Por quê? Eu não sei quanto é que vale minha incógnita x. Mas eu sei que quando eu substituir ela na lei de formação, isso tem que dar quanto? 108. Trocando em miúdos é. Para resolver isso daqui, eu vou escrever, tá? Não sei, não sabemos quanto vale x. Mas sabemos que quando substituímos o valor de x na lei de formação, nesse caso específico desse item que eu escrevi, nesse caso, a f de x vale 108. Escrevendo isso em matematiquês, isso significa o seguinte, que quando eu faço 3 vezes um x qualquer, eu não sei quanto é que vale x, isso me dá o valor 108, certo? Dessa Certo. forma, quanto vale x então? Quando a gente bate o olho nessa função, a gente percebe logo de cara o quê? Que isso daí é uma função do primeiro grau com uma incógnita só, certo? Tá bem simples. A incógnita já tá isolada aí no primeiro membro. Agora é o seguinte, a gente tem 3 vezes x. A gente quer saber o valor de x. Então, esse 3 que está multiplicando a nossa incógnita, a gente passa para o outro lado, dividindo o segundo membro. Dessa forma, como é que vai ficar então? X é igual a 108 dividido por 3. E dá quanto isso? 36. 36. Exatamente. Então, quando a minha incógnita x valer 36, o valor da função é 108. Pergunta, se eu quisesse colocar x e f de x como par ordenado, como é que ficaria mesmo? Se eu quisesse representar esse item D como um par ordenado, como é que seria mesmo? Nono ano, vocês estão muito Oi. relaxos, nono ano. Foi só eu tive que sair aqui rapidinho.
Minha pergunta foi, se eu quisesse representar o item D como um par ordenado, como é que seria? Como assim, tipo, Não. 36? Como assim, tipo, 3 vezes 36? Não. O que foi que a gente falou sobre par ordenado na aula de sexta-feira? Ah, tá, pera aí. Enquanto o Ícaro está perguntando, algum outro aluno que está presente poderia, por favor, me responder essa pergunta? Ah, essa negócio de par ordenado foi a questão do gráfico, não foi? Que o primeiro passo é montar, é encontrar os valores para a função. O senhor me deu aqui, a senhora me deu aqui, peraí O que eu tô que eu procurando. estava fazendo nesse caso aí foram os passos para construir o gráfico. A minha pergunta é, se eu quisesse representar aqueles valores que a gente encontrou lá no item D, como é que ficaria apenas o par ordenado? A Adriele tá aí, tá? Que falou agora. Caio, Oi, professora. tá acordado, meu filho? Professora, eu não tô entendendo literalmente nada, professora. Vem cá, gente. Por que é que vocês não estão entendendo e vocês não perguntam, gente? Aí eu tô aqui há meia hora perguntando a vocês como é que faz as coisas. Vocês não sabem, vocês não entendem e vocês não me perguntam. Porque eu não tô lembrando que. Vocês estão reassistindo as aulas que eu posto? Não estão. Eu sim. Não estão, não. Sabe por quê? Porque tem 2 aulas que estão gravadas aqui no meu computador e ninguém me mandou uma mensagem perguntando por que eu não postei elas ainda. Ninguém do 9º ano fez isso. Quem fez isso foi o pessoal do 8º ano. Ficou o final de semana todo me mandando mensagem. Mentira, mandou mensagem uma vez só no domingo, mas que eu já postei a aula e já tá lá, a do 8º ano. E o 9º ano, vocês estão aonde, gente? Eu realmente não tô assistindo as outras aulas, não. Eu tô lendo pelas anotações. Tô revendo as anotações só. Beleza, se você tem suas anotações aí, tranquilo. Mas o restante, eu tô fazendo perguntas, todas referentes a aulas anteriores, e ninguém sabe responder. Isso significa o quê? Que nem no caderno tá anotado pra ir olhar e dar uma pescada. Tudo bem se não tá anotado no caderno. Tudo bem se você não tá anotando na hora que eu tô falando. Tudo bem se você prefere escutar o que eu digo e depois reassistir a aula pra anotar. Mas uma coisa completamente diferente é se vocês estão só ouvindo o que eu tô falando na aula e depois vocês deixam isso pra lá e não procuram anotar, gente. Isso é irresponsabilidade. Eu disse que eu ia fazer o possível pra passar vocês, não disse? Mas eu não vou fazer isso de graça. Eu vou repensar, a partir de hoje, eu vou repensar toda a avaliação de vocês. Eu quero ver, realmente, quem tá pegando as aulas anteriores ou não. Mas, enfim, quem conseguiu já dar uma pescada aí no que a gente fez na aula de sexta-feira, por favor, como é que eu represento os valores de x e da f de x num par ordenado? O par ordenado, quando a senhora mostrou, era aqueles números que ficavam entre os parênteses, né? É aqueles números que a gente põe dentro Então, do parênteses. Seria o 36,108? Seria o 36,108. Por quê? Para colocar números em par ordenado, o que é que a gente faz? Abre parênteses, põe variável independente, vírgula, variável dependente, fecha parênteses. Nesse caso aqui, nossa variável independente vale 36, a dependente vale 108. Então, a gente escreve o par ordenado desses valores aqui dessa forma. Agora, se eu olhar a questão anterior, por exemplo, nessa letra C,
Se eu quisesse representar esses valores aí da letra C num par ordenado, como é que ficaria? A gente tem esse valor aqui e tem esse outro valor aqui, ó. Como é que ficaria Seria nosso coordenado? O 9 negativo. Sobre. Seria menos 9,27 avos. O que mais? Menos 1. Menos 1. E aí fecha parênteses. Variável independente, depois variável dependente, fecha parênteses. E se eu quisesse escrever o par ordenado referente à letra B, como é que ficaria? A gente tem esse valor aqui e tem esse valor aqui. Quem ficaria onde? Menos 3 sobre 2. É menos 3 sobre 2, Vírgula, menos 9 sobre 2. menos 9 sobre 2. A variável independente é menos 3 meios e a... Oi. Como seria a formação da ordem para colocar os números No par ordenado, antes da vírgula é sempre variável independente, depois da vírgula, variável dependente. Certo, obrigada. Eu não vou dizer x e y, porque as variáveis podem vir com nomes diferentes. Tudo bem? Então pense sempre. A primeira posição é para variável independente, a segunda posição é para variável dependente. Tudo bem? Pode tirar print. Deve. Na verdade, precisa subir porque a questão começa aqui. Tirou print? O restante é isso aqui. Professora, Oi. o ponto e vírgula, a gente faz o que com ele? Esse ponto e vírgula que eu escrevo aqui, Sim. isso daqui é só para representar isso daqui. A gente tem essa condição. Então, o que é que acontece com isso daqui? É só para separar as informações. Ele não tem nada específico de importância, não. Lá em cima a senhora falou que tem alguma regra onde diz que x na verdade vale 3, não é isso? Na verdade, eu deixa eu pegar 3 óculos. Sim, a lei de formação aqui em cima tem o quê? Ela se aplica aí ou não? Esse ponto e vírgula que eu escrevi aqui foi só para separar as informações que eu dei na questão. Não tem relevância nenhuma. Aqui também eu escrevi ponto e vírgula em vermelho. Foi só meramente para separar a informação. Aqui no item B eu separei só por vírgula, mas cabe um ponto e vírgula também. É só para separar a informação. Pronto, senhores. Eu fui copiando de acordo com o que a senhora foi falando e escrevendo. Então eu tô de boa. Eu vou dar só mais uma questão, porque na verdade o nosso tempo já acabou. Vocês têm aula depois dessa? Sim. Não, na verdade não. Tá. Considere. Peraí, sim ou não? Dê certeza aí. É porque, tipo, a gente tinha aula de geografia, só que ela não usa o Meet, o Zoom. Ela deixa as aulas gravadas. Entendi. Então tem problema se a gente passar um pouco tempo?
Até pra... Não, E o restante da turma? Ou pra, talvez eu não consiga ficar porque eu tenho um dentista. Tudo bem. Então eu vou continuar a aula até onde der, só pra gente, por favor, ficar craque nesse conteúdo, porque é a última coisa. Esse conteúdo, ele é realmente muito, muito simples. Pelo menos por agora, no nono ano. Vocês estão tendo um primeiro contato com função. Isso daqui é uma coisa básica que vocês precisam saber, precisam dominar, porque ano que vem vocês vão entrar de cabeça de verdade em função. Até aqui eu falei só sobre domínio e contradomínio uma vez e falei bem rapidinho porque agora ainda não é interessante para vocês. Mas, por exemplo, ano que vem, vocês precisam saber dominar isso daqui, porque vocês vão ver o que é domínio, contradomínio, imagem. Vocês vão aprender o que é uma função ser injetora, sobrejetora, bijetora, montar gráfico de função, fazer relação entre funções. Função tem vários tipos de função. Tem função afim, constante, linear, exponencial, logarítmica. Isso daqui é base. Se vocês não dominarem a base de função, vocês não vão conseguir entender nada de função que vocês vão ver ano que vem. Então, eu preciso que vocês, por favor, sejam responsáveis. Não só anotem tudo. Por favor, se vocês puderem, reassistam as aulas. Escutem a explicação verbal que eu dou. Isso é importante assimilar o que eu falo com o que eu escrevo. Sejam responsáveis, não comigo, com vocês. Isso é importante para vocês. Vamos lá. Passou. Primeira questão superada. Na primeira questão, a gente encontrou lei de formação da função e encontrou valores para ela. Além disso, eu passei uma questão a mais, que foi montar par ordenado referente a valores da função. Certo? Agora, na segunda questão, eu dei essa função aí, ó. A lei de formação dela é f de x é igual a x mais 2 dividido por x, onde a variável x é sempre diferente de zero. Tudo bem? Nisso daí eu quero que vocês determinem o seguinte. Letra A. Eu quero saber quanto é f de menos 1. Na letra B eu quero saber quem é f de 4. Na letra C eu quero saber quem é f de, por exemplo, menos 3. E na letra D, eu quero saber quanto é f de x, onde, na verdade, na verdade eu quero saber quanto equivale x quando f de x é igual a 6. Certo? Então, recapitulando. Considerando essa lei de formação aqui para a função f, no item A, eu quero que vocês determinem o valor da função quando x vale menos 1. Na letra B, eu quero que vocês determinem o valor da função quando x vale 4. Na letra C, determine o valor da função quando x vale menos 3. E na letra D, eu quero que vocês determinem o valor de x quando agora a função já assume valor 6. Por favor, vou dar aí 2 minutos para vocês fazerem isso. Pensem direitinho. Enquanto isso, eu vou beber uma água e estabelecer minha voz. Peraí, professora. Oi. O nome desse assunto é qual mesmo? Oi?
o nome desse assunto, Função. beleza. Pronto, 2 minutos passados. E aí, quanto deu f de menos 1, f de 4, f de menos 3 e quanto deu x quando f de x deu 6? Professora, eu vou mentir pra senhora. Eu não sei, não tenho a mínima ideia como é que faz esse cálculo. Ele perguntou o quê que eu não entendi? Ele quem? Caio, ele falou alguma coisa aí, eu não entendi. Ele disse que não entendeu, não faz a mínima ideia de como é que resolve isso. Faz sentido, né? Se faltou a aula de sexta-feira. Foi na aula de sexta-feira que eu expliquei exatamente como é que fazia isso. Caio, o que eu estou explicando agora é simplesmente valor de uma função. Como é que funciona? Eu quero saber, por exemplo, isso daqui. Eu vou escrever em vermelho o que é que significa, tudo bem? Isso significa o seguinte, representa a seguinte pergunta. Quanto vale? Quanto vale a função f quando x vale menos 1? Porque, repare, quando a gente está falando de função, a gente viu lá a questão de notação, que a gente troca o y por f de x, certo? Isso significa o quê? Que a variável y, ela varia em função, f de função, ou seja, a y varia em função da variável x, certo?
Então, perceba. F de x, tudo que estiver dentro do parênteses é a nossa variável independente, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero saber quem é f de menos 1. O usual que a gente está acostumado a ver é isso daqui, ó, f de x. Se aparece uma coisa diferente, ou seja, se aparece um número lá dentro do parênteses, significa que a minha variável x está assumindo exatamente aquele número. Tudo bem? Então, por exemplo, se a minha f de x se comporta dessa forma, qual deve ser o valor numérico dela quando o nosso x vale menos 1? Eu não sei. Mas um passo natural seria chegar lá na lei de formação e toda vez que tiver a incógnita x, a gente troca pelo valor que está dentro do parênteses. Então, por exemplo... Professora, Oi. só confirmando, esse traço aqui que deixa o X embaixo, ele representa a divisão, né? Divisão, Tá, exatamente. Então, Caio e Companhia Limitada. A função, nessa questão, ela trabalha dessa forma. Ela pega x, soma duas unidades e depois pega esse resultado todo e divide pela própria x, certo? Professora, É isso que... Oi. mas quem é x aí? Porque ali tem f, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. Então, é isso que eu estava te explicando. O usual não é a gente enxergar a função dessa forma, f de x. Se agora eu tenho f de menos 1, isso significa o quê? Significa que a minha variável x assumiu o valor menos 1. Então, para a gente descobrir o valor da função, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar na lei de formação, que é isso daqui, e substituir o valor que ele deu. Entendeu? Mas como é que menos 1 foi se tornar x mais 2? Ou então, na verdade... Não é que menos 1 foi se tornar x mais 2 sobre x. Isso daqui foi a lei de formação que a função, que a questão me deu. Entendi. A questão me disse que a função se comporta dessa forma. Agora Então, entendi. pronto. Então, na letra A, eu pergunto. Já que a função se comporta dessa forma, quanto é que vale a função quando o meu x vale menos 1? Menos 3? O que é que a gente precisa fazer, então? Substituir o valor menos 1 que está dentro do parênteses na lei de formação. Então, vai ficar assim, ó. Essa não é a lei de formação? O que é que a gente precisa fazer, então? Então, f de menos 1 é... Onde tiver x na lei de formação, eu vou trocar todo mundo por menos 1. Então, não era x mais 2, agora tem que ser menos 1 mais 2. Eu não tinha que dividir isso tudo por x, então agora eu vou dividir isso tudo por menos 1. Dessa forma, o que é que eu tenho? Lá em cima eu tenho menos 1 mais 2. Dá quanto? Menos 1 mais 2. Dá quanto? Só um minuto, Bruno. Oi? Queria só fazer uma pergunta. É só pra mim que a voz da senhora tá travando? Ou como é que é? Deve ser a internet, então. Pra mim também tá Pra mim que Deve ser a a voz internet. da senhora tá travando. Deve ser a internet. Minha pergunta é: quanto é que dá esse valor aqui todo? Já feitas todas as operações, quanto é que dá? 2. Menos 3?
2, tem certeza? Quanto é menos 1 mais 2? Menos 3. Quanto é menos 1 mais 2? 3. Menos 3. Você tem uma dívida de 1 e recebe R$ 2. Paga o menos 1 e ainda sobra quanto? Menos 3. Amado, você deve R$ 1 e paga com a nota de 2. Gravando, não tem nada que você tá falando. Travou aqui. Eu devo R$ 1 e pago com R$ 2. Ô, professora, Oi. pro. Travou. Oi. Professora? Oi, gente. Por que tá travando pra caramba? Provavelmente é a internet. Como é que, tipo, como é que você vai estar aplicando menos 1 e 2? No caso, você vai estar aplicando Gente, com eu tô 1, que no caso fazendo seria uma 1 menos 1. operação entre menos 1 e mais 2. Eu tô somando isso. Quanto é menos 1 mais 2? Não, o resultado é menos 1. Resultado é menos 1. No total. Sim, no total dá menos Até 1. a câmera ficou travada. Então, gente, é a internet. Quando isso acontecer, é a internet. Vamos focar no que realmente importa. Quanto equivale menos... Vamos pensar só no numerador. Quanto equivale menos 1 mais 2? Agora o áudio tá travando. Pronto, voltou. Quanto equivale menos 1 mais 2? Pra mim Dá não menos- mudou não, tá travando pra mim. Quanto Nossa, Vale. a Jonathan tá travando. menos Dá menos 1 Não, mais mais 1. 2? Mais 1. Porque menos com mais é menos e conserva o sinal do maior. É como se eu tivesse uma dívida de R$ 1 e eu pagasse com R$ 2. Dá quanto? Parou. A professora dá 1, velho. Dá 1, né? Não é Eu já isso? tava- Dá, né? A parte de cima, eu já tava aqui desesperada, porque não é possível. Aqui em cima, Pronto, voltou. aqui em cima dá Em 1 cima é mais 1. e lá embaixo é menos 1. Mais dividido por menos dá menos. 1 dividido por 1 dá 1. Então, quando x vale menos 1, a f de x vale também menos 1. Certo? Se eu quisesse Certo. escrever esse resultado que a gente encontrou como par ordenado, como é que ficaria? Seria a formação que é o menos 1 mais 2. Oi? Se eu quisesse escrever esses resultados como um par ordenado, como é que ficaria? Oh, gente, a gente fez isso ali em cima. Menos 1, vírgula. Aí no caso seria menos 1. Menos 1. Abre parênteses, tipo, ele fica no caso Abre igual. parêntese, menos em cima. 1, vírgula. Vírgula o quê? Mas a vírgula então seria qual?
Quem vem antes da vírgula é o valor de x. X vale quanto? Menos 1. Menos 1. Quem vem depois da vírgula é o valor de f de x. Quanto vale f de menos 1? Quanto foi que deu o resultado que a gente encontrou agora, gente? Menos 1. Menos 1. Então, esse é o nosso par ordenado. Menos Então, 1, menos menos 1. 1 de menos 1. Exatamente. Então, eu posso apagar isso daqui, já que tá gravado. Por favor, tirem print disso aí. Pra eu poder apagar. Pode. Pra ela não sei. O quê? Porque a senhora tá escrevendo tudo. Depois que ela tá falando. Peraí, Karen, eu não entendi nada que você falou, praticamente. Não, porque a senhora pediu pra tirar print, pra eu escrever. Você já tinha escrito? Eu entendi ela falando que ia pedir pra senhora tirar print. Eu? Não, pra senhora esperar que ela ia... Ah, agora já fui. Você tirou print, Adriele? Não, eu pensei escrevi que ela, no caderno. pensei que ela tinha dito que não tinha entendido nada que eu tinha escrito. Não, eu falei que eu escrevi tudo. Ah, tudo bem. Isso implica que quando x é igual a menos 1, f de menos 1 é menos 1. Agora, no item B, quanto é que vale f de 4? Ou seja, qual o valor da função quando a nossa incógnita x agora vale 4? Deu quanto? 3. Tem certeza? Como é que fica a conta? 4 mais 2 sobre 4. Olha, f de 4 é igual a 4 mais 2 dividido por 4. Todo mundo entendeu isso que eu fiz, gente? Sim. Caio? Eu tava só resolvendo um negócio lá com minha mãe. Mas tem como a senhora repetir? Eu perguntei quanto equivale o valor da função quando x vale 4. Hum. Então, eu escrevi Mas aí que não tem f de resposta, né? 4 é igual a 4 mais 2 dividido por 4. Você entendeu Sim. por que eu escrevi isso? Sempre? Porque se eu quero saber Agora, o peraí. valor, Ah, sim, entendi. o valor da função quando x vale 4, é só Uhum. substituir 4 no lugar da incógnita. Então, resolvendo isso, a gente tem o quê? 4 mais 2 dá 6. E lá embaixo sobra o 4. E aí, quanto é 6 dividido por 4? Dá 3? 1,5. Dá 3 sobre 2. A gente pode deixar 3 sobre 2. Ou seja, a nossa f, quando x vale 4, é 3 sobre 2. Se eu quisesse escrever como par ordenado... Deixa eu tentar fazer um negócio mais bonitinho. Ah, eu não tenho nenhuma ideia como é que você faria isso, professora. Porque aí, no caso, tá em um estilo como se fosse... Eu não sei se o nome é exato. No caso, seria meio que 4,3 sobre 2? Exatamente. O Não par sabia ordenado disso. é sempre variável independente, que nesse caso é o nosso 4. Depois da vírgula,
é o resultado do valor que a gente encontrou, a f de x. No caso, f de 4, 3 sobre 2, olha ele aqui. E, ô professora, isso aqui é o assunto da prova? É sim. Por isso que eu tô insistindo bastante nele, né? Agora, quanto foi que deu f de menos 3? Ou seja, qual o valor da função quando x está valendo menos 3? A conta fica menos 3 mais 2. A conta fica menos 3 mais 2 dividido por menos 3. E aí dá quanto isso? Menos 1 dividido por menos 3. Menos 1 dividido por menos 3. E isso dá quanto? Isso dá quanto? Ai. Todo mundo concorda com o Caio? No numerador a gente tem menos 3 mais 2, que realmente dá menos 1. E o denominador a gente repetiu menos 3. Minha pergunta é, tem como eu simplificar essa fração? Tem como dividir 1 por 3? Não, né? Tem como simplificar o sinal, né? Lá em cima é menos 1, aqui embaixo é menos 3. Menos dividido por menos Mais. dá mais. Então, ao invés da gente escrever menos 1 sobre menos 3, a gente pode escrever apenas 1/3. Isso daqui significa, então, o quê? Que o valor da f, quando x é menos 3, é 1/3. Certo? Se eu quisesse escrever o par ordenado, como é que fica? Menos 3,1 sobre 3. Menos 3,1/3. Perfeito. Isso aqui embaixo é 1/3, não sobre 0. 1/3. Agora, letra B. Eu só vou fazer essa letra D e depois dela eu vou fazer só mais um exercício e a gente encerra a aula, tá bom? Na letra D, agora a gente tem o inverso. Ao invés de eu dar o valor de x, eu dou o valor que a função assumiu e a partir daí eu quero saber quanto deve ser a nossa incógnita x. Por exemplo, eu não sei quanto é que vale x, mas eu sei que quando eu substituo o valor de x na lei de formação, eu obtenho o resultado 6. Tudo bem? Como é que eu escrevo isso? Como foi que a gente fez no item D da questão anterior? Vai ficar 6 é igual a x mais 2 sobre x. Exatamente. Ó, eu não sei qual é o valor numérico de x, mas eu sei que quando eu faço x mais 2 dividido por x, nesse caso aqui, eu tenho o resultado 6. E agora, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso agora? Como é que eu resolvo isso agora?
Lembrem aí de equação fracionária que vocês viram lá no 8º ano. Como é que a gente resolve isso? Professora, eu não entendi nada, porque travou na hora pra mim. Não sei se a senhora falou alguma coisa. Pro- Peraí, só um instante. Certo. Então, amados, isso daqui é uma equação fracionária que vocês viram lá no 8º ano. Como é que a gente faz para resolver mesmo? A gente pode pensar da seguinte forma. 6 é a mesma coisa que 6 dividido por 1, certo? Se a Certo. gente tem uma igualdade entre frações, isso acontece se e somente se vale o quê? Produto cruzado, melhor cruz credo. Duas frações são iguais, se e somente se vale o produto cruzado, ou seja, se isso daqui vezes isso for exatamente igual a isso vezes isso, né? Sim. Então, para resolver uma equação fracionária, já que a gente tem a condição lá em cima que o nosso x é diferente de zero, que isso é importante, condição de existência de equação fracionária, lembra? Para a gente verificar que isso daqui é verdade, basta fazer cruz credo. Então, x mais 2 vezes 1 dá o próprio x mais 2, certo? Esse daqui vezes esse daqui dá o próprio x mais 2, certo? Isso Certo. tem que ser igual, então, a x vezes o 6, certo? X vezes 6 dá quanto? 6x. 6x. Então, percebam o que é que a gente tem. A gente tem uma equação, uma incógnita só, e a incógnita é de grau 1. Ou seja, temos aí uma equação do primeiro grau com uma incógnita só. Como é que a gente resolve? Isola e come. Eu isolo a incógnita em um canto só. Por exemplo, vamos dizer que eu vou pegar esse x e vou tacar ele para o outro membro. Dessa forma, o 2 vai aparecer aqui porque ele está no lugar certo, né? E no segundo membro vai ficar 6x menos x. Tudo bem? E aí, como é que fica isso? 6x menos x dá quanto? 6. 6x menos x dá quanto? 6. 6 maçãs menos uma maçã dá quanto? 5x. 5x. Peraí, pra. Eu não entendi. O X, no caso, tem um valor do quê? É o que a gente precisa descobrir, amado. Ué, mas como a senhora já colocou 5x, sendo que a senhora não sabe o Eu valor? fiz 6x menos x. Ué. Então isso quer dizer que x É como se tem o um valor x de 1? valesse 1, Caio. Não, Agora gente, entendi. não é como se x valesse 1. X, no caso, é uma incógnita.
Vocês não lembram como é que resolve a equação do primeiro grau, não? Sim, Lembra ou não lembra? só não sei explicar no momento. Mas eu entendi. Isso daqui, tá. Isso daqui é uma operação entre monômios, certo? Eu tenho o monômio 6x e tenho o monômio x. Eu quero subtrair eles dois. Como é que a gente faz? Repete a parte literal e opera os coeficientes. A parte literal é o x, os coeficientes nesse caso são 6 e menos 1. 6 menos 1 dá quanto? 5. E eu repeti minha parte literal. Tudo bem? Tudo. Então, 6x menos x deu 5x. Professor, E isso daqui tem que dar quanto? 2. Diga, Caio. ainda não entendi. Tá. Tipo, Digamos que a x gente vale tem... 1, como é que é? Peraí. Digamos que a gente tem isso daqui, ó. Como é que a gente resolve isso? A gente tem a seguinte operação. 7p mais 4p menos 2p. Como é que a gente resolve isso daí? Vai dar 9p. Vai dar 9. Então a gente pega 7 mais 4 dá 11. Menos Sim. 2 dá 9. Dá 9 o quê? Dá 9 sozinho? 9p. 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 Então, qual foi o problema com isso daqui? Falando que você daí não tem número, professor. A senhora colocou 5 no x. E tipo, x não tem número. Caio, presta atenção no que você tá falando. Como é que você sabe que isso daqui deu 9p? O que foi que você fez pra operar esse p aqui? Eu P peguei vale o algum número número? que eu quero. Não. P vale algum número? Quando o Até x está então, sozinho não. é porque tem 1. Quando a variável está sozinha é porque tem 1. Vale 1. X é a mesma coisa que 1 vezes x. Entendi. Menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Entendi agora. Então, se eu opero 6x com menos x, dá quanto? 5x. Certo? 5x. Não é isso? Isso. Agora, se 5x é igual a 2, quanto vale x? No caso. Peraí, calma. 5x. Então, no caso dá 5x sobre 2. Ou ao contrário? Eu quero saber o valor de x. 5 sobre 2. X é igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. Não sei. É? Prestem atenção como os coeficientes estão aparecendo. Dois dividido por 5. A gente tem o seguinte. Eu não sei quanto vale meu x. Mas eu sei que 5 vezes x vale 2, certo? Como o meu 5 está multiplicando o meu x, para eu descobrir o valor de x sozinho, eu pego esse 5 e passo para o outro lado com a operação inversa que ele está fazendo no x. Como assim? 5 não está multiplicando x, então eu tenho que passar ele para o outro lado dividindo o que estiver do outro lado. Dessa forma, qual o valor de x, nesse caso?
x é igual a 2 dividido por 5. X é igual a 2 dividido pelo meu 5. Como eu falei algumas vezes, 5 não está multiplicando x, então ele tem que passar para o outro lado, dividindo quem está no segundo membro. Dessa forma, x é igual a 2 dividido por 5. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo, gente? Se vocês Beleza. tiverem... Uai! Se vocês estiverem com dificuldades em assuntos de operações entre monômios, vão lá no meu canal no YouTube. E vão lá na playlist do 8º ano. Lá tem alguns vídeos só de operações entre monômios, tá? Na verdade, tem a revisão inteira do que vocês viram ano passado, certo? Certo. Então, por exemplo, se eu quisesse representar num par ordenado essas coisas que a gente encontrou nessa letra D, como é que ficaria o par? Como é que ficaria o par ordenado? Ficaria 2/5,6. Ficaria 2/5,6. Tranquilo? Porque quando x vale 2/5, a f assume valor 6. Muito bem. Agora, para finalizar, eu vou dar a seguinte situação. Ou pra eu vou Última. ter que sair aqui agora. Depois alguém tira print dessa questão aí e manda lá no grupo pra copiar. Se vocês quiserem, a gente pode encerrar a aula aqui, a gente continua na sexta. Na sexta a gente tem 2 aulas mesmo, Pode ser. pra não ficar muito pesado. Tá certo. Então na aula de sexta a gente continua e finalmente a gente vai começar provavelmente a falar de função afim, então, tá bom? Continua Tá. fazendo exercício e introduz função afim. Então, por favor, revisem o conteúdo, reassistam as aulas que vocês estão faltando reassistir. E estudem, viu? Porque eu não vou fazer mais uma prova fácil pra